Olá, meus amores! Bom dia! Saudações para você que está aí. Eu quero agradecer a você pela sua companhia nessa jornada 50 dias de transformação com o devocional Abraçada pela Presença. E o dia 6 é um dia muito especial. Eu quero que você já convide aquela pessoa que você acredita que precisa estar conosco nessa jornada. No dia 6, arrependimento, o caminho de volta ao jardim. Vamos lá então, nós já fazemos a leitura e depois eu trago as minhas percepções. Mas antes, nós vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia nessa jornada extraordinária. Nós te agradecemos porque tu estás trazendo discernimento para nós, Senhor. Obrigado por as palavras colocadas em nosso coração e obrigado por todos os ensinamentos. Amém. Arrependimento, o caminho de volta ao jardim. O arrependimento é um dos pilares da fé cristã, pois é uma das mais elevadas expressões da capacidade do ser humano de exercer o livre-arbítrio. Ao nos arrependermos, nos tornamos donos do nosso próprio destino, rompendo com o passado e começando uma nova vida. Olha que interessante a mensagem de hoje. O arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. São palavras de John Mason sobre o que é arrependimento. A palavra hebraica para arrependimento é tcheksuavri. Tem vários significados diferentes, mas que estão relacionados entre si. O primeiro representa o retorno, uma volta para Deus e a sua vontade. O segundo significa virar-se em direção, que quer dizer tomar um rumo diferente na vida. E o terceiro denota resposta, uma reação a um chamado, que quer dizer estar atento à voz de Deus. Essa palavra hebraica, tex suavai, eu vou colocar aqui na descrição para você. Ela tem esses significados distintos. É retorno, virar-se e estar atento à voz de Deus. Deus nos chama para um arrependimento genuíno, mas para isso precisamos cuidar do nosso espírito, assim como cuidamos do nosso corpo. Precisamos valorizar o que não se vê. Existem mais coisas para se manifestar, existem depósitos dos céus para chegarem à terra. Não é porque você vê Deus, o Espírito Santo e os demônios que eles não são reais. A dimensão da alma é o que se sente. Você não vê os pensamentos, mas você sabe que eles existem. Então, a minha dica para hoje é: além de cuidar do seu corpo, cuide de seu espírito, de sua alma, porque eles também precisam de limpeza e de cuidado. Olha que interessante. Cuide do seu espírito, cuide da sua alma, porque eles também precisam de limpeza e cuidado. Precisamos remover as nossas impurezas com arrependimento, santificação e separação. Isso se chama purificar, que é remover aquilo que trabalha contra a palavra de Deus na sua vida. Ir para o lugar da santificação é se nutrir e lavar a nossa vida das obras mortas. Aquilo que não tem valor verdadeiro, que não vai produzir melhorias para o mundo. O arrependimento é um ritual de pureza. E às vezes precisamos da aflição para realizar esse ritual de pureza. A aflição tira aquilo que não deveria permanecer em nós, mesmo quando ela é injusta. Nós não temos mais o tempo para sacrificar como nos tempos da Bíblia. Então temos que oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo e santo. Temos que encarar as aflições que acontecem em nossa alma como uma forma de limpeza. O caminho para voltar ao rumo original é o arrependimento.
E algumas vezes, Deus permite que vivamos situações difíceis também, mas temos que ficar atentos ao que Deus quer nos revelar por meio delas. Porque toda situação, seja ela boa ou ruim, precisa nos levar mais perto dele. Toda situação, qualquer que seja ela, pode ser uma oportunidade para você chegar mais próximo da presença. Devemos manter tudo o que mantém a presença de Deus em nossa vida. Faça uma avaliação das situações que você tem vivido em sua vida e pergunte a si mesmo: isso me aproxima de Deus? Então vou manter na minha vida. A presença vem quando nos arrependemos e nos santificamos. Após percorrermos este caminho de arrependimento e purificação, temos a possibilidade de transformar o pecado e as aflições em nossa alma em atitude de estarmos mais próximos da presença. Então, tire as coisas velhas que estão em sua vida. Elimine aquilo que poderia bloquear o seu acesso, a sua capacidade de gerar e tomar posse de sua herança. Retire o que não deve mais prosseguir com você e arrependa-se. O arrependimento é o caminho para um novo dia e a cada dia é uma nova oportunidade de acertar. E os versículos para hoje? Para inspirar você? 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro. Preste atenção. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. 2 Coríntios 7, 9 e 10. 2 Crônicas 7,14 também traz uma mensagem especial para você hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que profundo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas faltas e purificar de toda a injustiça. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É a mensagem que está em Mateus 3, que também é um dos versículos de hoje para inspirar você nessa jornada. Meus amores, vamos então trazer pequenas percepções sobre esse contexto do nosso devocional de hoje. Arrependimento, o caminho de volta ao jardim. O que essa mensagem de hoje traz para você? É sobre transformação, é sobre arrependimento genuíno e o que isso provoca na nossa vida. A reconexão com a presença de Deus, a reconexão e o alinhamento do seu propósito, da sua vida. Aqui você veio, você tem que prestar atenção nisso. Então, o poder transformador do arrependimento. Esse é o ponto central do nosso devocional de hoje. O poder que transforma a sua vida com o arrependimento. Então, nós vimos que arrependimento é retorno. É a palavra hebraica que está aqui, teshuavá, que nos ensina que o arrependimento é muito mais do que simplesmente você sentir aquela sensação de remorso na sua vida, na sua mente. É um caminho de volta à comunhão com Deus, um caminho de volta à mudança de direção e uma resposta ao seu chamado. Então, não é simplesmente, ou não é exatamente, você sentir remorso por algo que você fez. É você ter a capacidade de trilhar um caminho de volta para que você tenha isso realinhado ao seu propósito. O arrependimento, ele nos purifica, retira as barreiras
retira as barreiras entre nós e Deus. Se existe alguma barreira, o arrependimento vai tirar. E ele nos devolve ao estado original para o qual fomos criados. Olha só que interessante. É uma ideia de reconexão com a minha essência, com a presença. Então, tem também a ideia do arrependimento como limpeza espiritual. Presta bem atenção porque isso é importante nesse contexto, nosso dia 6 do devocional que nós estamos aqui trazendo. Arrependimento como limpeza espiritual. Então, assim como cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Sabe por quê? Porque isso é uma forma de limpar, é um ritual de pureza. Ele remove as impurezas e nos renova. Ele remove, ele alivia, porque você está se livrando de uma coisa que não pertence a você. A aflição, mesmo quando injusta, é uma ferramenta que o Senhor está dando para você, para ajudar a você a purificar o seu interior. Olha que coisa mais profunda e interessante. E é uma escolha diária. Todos os dias você vai fazer essa escolha do arrependimento. Não é simplesmente um momento, é uma escolha diária. É quando você vai ter sempre aquela nova oportunidade de estar na presença, de voltar-se para Deus. Então, isso é exatamente a ideia de trazer esse caminho de volta ao jardim. Por quê? Porque você vai se manter na presença, nessa vida transformada, transformando situações difíceis em oportunidade de crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas também você tem a ideia aqui, anotando aqui nas minhas percepções, eu tenho as minhas anotações aqui, viu? Porque senão eu vou me perder. Avaliação e transformação. Olha só que interessante. Devemos avaliar constantemente. É preciso fazer essa análise das situações que nós vivenciamos diariamente. E aí a pergunta é, isso que eu estou fazendo hoje, isso me aproxima de Deus? É isso que o Senhor quer da minha vida? Esse faz parte do propósito para o qual fui criada? Então, o arrependimento, ele ajuda a eliminar esse bloqueio do meu acesso, do acesso que você tem, liberdade para ter com Deus e para que você tome posse da sua herança espiritual. Então, é uma questão que você precisa entender e que você precisa refletir. Por exemplo, você já se sentiu que você precisa voltar a um ponto de partida? Reencontrar aquilo que você perdeu? Pois é, o arrependimento pode ser este caminho de volta ao retorno ao jardim que Deus preparou para você. Você está entendendo? Fala aqui para mim se você está entendendo. Fala aqui para mim. O arrependimento é esse caminho de volta para você ter essa reconexão. E o que está bloqueando essa reconexão? Ou essa conexão sua com o seu Criador, com o Pai Criador? O que precisa ser purificado para que a presença dele flua em sua vida? Essa é a pergunta que nós trazemos hoje no nosso dia 6 do devocional. E essa palavra hebraica que significa arrependimento, significa também voltar-se para Deus, mudar de direção, responder ao seu chamado, aquilo que Deus chamou você para fazer. E como diz em 2 Crônicas 7,14, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar e se converter aos meus caminhos, se converter dos maus caminhos para os meus caminhos, que são os caminhos do bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Então, assim como limpamos o nosso corpo, precisamos limpar nosso espírito e nossa alma. Então, remova aquilo que não edifica você, remova aquilo que você tem, mas que na verdade não lhe pertence, não faz parte da pessoa original, do projeto original de Deus para a sua vida. E você precisa reentrelaçar essa presença. Lembre-se do versículo de 1 João 1,9.
Se confessarmos as nossas faltas, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós voltamos, se nós fazemos trilhar esse caminho de volta, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, as aflições podem ser instrumento de purificação. Deus usa situações difíceis. Deus usa situações difíceis para refinar, para nos aproximar dele. E 2 Coríntios 7,10 diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E eu vou repetir mais uma vez. O que está bloqueando você a estar na presença? É hora de eliminar, é hora de arrancar por terra essas barreiras e se voltar completamente a essa presença. Eu vou trazer uma tarefa aqui para você, honrando você que está aqui no nosso momento, no nosso devocional de hoje. Eu quero que você escreva no papel algo de que eu preciso voltar, trilhar o caminho de volta, algo que eu preciso me arrepender. Uma área onde você sente que Deus está pedindo para você mudar de direção. E eu quero que você tire um momento para você confessar para o Senhor em oração, pedindo perdão e forças para você trilhar o caminho de volta. E o que significa para você arrependimento? Nós trouxemos hoje 3 possibilidades: voltar, retirar-se. Qual é? O que significa arrependimento para você? Você tem experimentado essa transformação do arrependimento na sua vida? Existe algo em sua vida que precisa ser purificado para que a presença de Deus flua plenamente na sua vida? Existe algo que você precisa fazer o caminho de volta, trilhar esse caminho de volta? Exatamente isso. Mateus 3,8 fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 2 Coríntios 7,10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento é o caminho de volta ao jardim. Vamos fazer um resumo aqui para concluir. O arrependimento é mais do que um sentimento. É um retorno ao meu propósito original, à minha identidade que o Senhor criou para mim, para minha vida, para minha existência, para o propósito. O poder da purificação. Assim como a água limpa o corpo, o arrependimento limpa a alma, limpa o espírito e me aproxima de Deus. Deus deseja transformação, não perfeição. Lembre-se, eu sou imperfeita, mas eu tenho a coragem para ser imperfeita, porque o meu Senhor me disse exatamente isso. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ter um coração disposto a fazer o caminho de volta, a voltar para Ele todos os dias. E cada dia uma oportunidade. Então, cada dia eu tenho uma nova chance para trilhar esse caminho de volta, para realinhar e manter a presença de Deus na minha vida. Então, todos os dias eu tenho essa oportunidade. É simplesmente eu aproveitar essa oportunidade. E o arrependimento é o caminho para esse novo dia, para esse novo trilhar, a oportunidade de você voltar ao jardim, onde Deus espera você com sua presença e com sua graça, para que você esteja abraçada por essa presença. Hoje é o dia de voltar para o Senhor. Hoje é o dia de voltar. Ele te confessa, Ele limpa, Ele purifica a sua alma, purifica o seu espírito. Então eu quero lhe pedir, permita que Ele possa retomar. Permita que Ele renove as suas forças e se reconecte na presença dEle. Então você precisa fazer hoje uma avaliação, avaliando o que precisa ser deixado para trás. Confesse a Deus por isso e permita que o arrependimento conduza você a esse novo que Ele tem para você como um propósito original para a sua vida. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp
que é um grupo VIP, onde estão todas as tarefas dessa jornada de 50 dias. E eu convido você a estar junto conosco. E, mais uma vez, agradeço a você pela sua presença e convido a você a estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, que nós vamos trazer o nosso 7º dia de devocional. Muito obrigada!